Pronto. Oi, gente, vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver se consigo agora receber as pessoas que estavam na live anteriormente. Queria só agradecer pela live anterior. Nós cravamos com 30 mil curtidas. A gente conseguiu, além de cravar com 30 mil curtidas, foram quase 4 horas de live. E aí eu vou esperar só o rapaz que disse que, acho que era Nicolas. Deixa eu ver se está aberto aqui para a gente chamar as pessoas para participar. Tá aberto sim, né? E aí, gente, vou logo seguir. Sigam a Maria Eduarda, sigam a galera que está aqui, compartilhem só para a gente poder chegar a mais pessoas que estavam. A outra live bateu 4 mil pessoas assistindo no geral. Eu estou muito feliz, acho que dá para fazer tudo isso. Mas eu vou esperar só o rapaz chegar aqui para a gente começar a ter uma conversa rápida. Volto a dizer. Cansa, né? Cansativo. A gente já está a uma cota aí. Tem uma carinha já. Eu nunca fui de ficar tão tarde assim, de ficar virando não, para produzir conteúdo. Mas é bom quando a gente tem essa característica de ficar virando aqui para produzir conteúdo. E vamos que vamos, vou só esperar. O que eu queria comentar foi porque ele falou o seguinte, ele falou que as fake news agora passariam a ser mantidas e fez um discurso. E eu vou batalhar sempre que quando eu tiver forças para desmentir isso. Não é bem assim, tá? Mas não é bem assim mesmo que a gente tem. Vou esperar ver se ele vai subir, o Nicolas. Se ele não subir nos próximos 10 minutos, eu agradeço a galera. Também estou muito cansado, já vai dar 1 da manhã, galera. Eu ainda nem vi como é que ficou lá na Twitch meu vídeo. Eu estou tentando cavar esse espacinho. É Twitch, é TikTok, é YouTube, é aula, é show de humor. Eu tenho um show de humor chamado Papo de Professor e o outro é o Derretendo Reputações. E não, cansado não tô atípico do meu sono, porque se fosse na noite de domingo, eu acordaria daqui a 3 horas, né? Eu acordo às 3h30, 4 da manhã. E aí é tenso, mas como amanhã ainda é domingo, ainda dá para descansar. Eu queria só que a galera fosse fazer isso, que a galera fosse observar. Eu vou olhar aqui como é que ficou também a minha Twitch, porque eu gravei a primeira parte da live, deu quase 2 horas de live. E aí eu volto. Vamos sim, assim que tiver o próximo agora eu já faço, mostro pra galera como é que faz. A gente não tá vendendo os ingressos no Simpla, tá vendendo direto no bar ou pelo WhatsApp, né? E aí eu faço questão de mostrar para vocês como é que funciona. Eu não salvei a minha live da Twitch, você acredita nisso, gente? Ah, não, eu salvei. Deu 1h46 lá na Twitch. Pronto, deixa eu ver aqui. O Luiz Republicanos, convidar. Eu não, vamos discutir sobre o Lula ser inocente ou não, vamos lá. Pô, cara, discutir sobre isso aí, bota outra pauta. Deixa eu Não, falar não, não, contigo. não. Ô, Ogro, Oi. duas coisas que eu tenho certeza. Uma é a morte e a outra é que o Lula roubou, cara. Você tem Então, certeza que o tipo, Lula roubou? o que tu me mostrar não vai mudar minha opinião. Eu tô fechado a isso. Entendeu? Ah, então tá, beleza. Mas você tem certeza que ele roubou? Certeza. Então vamos lá, meu lindo. Já que você tem certeza que ele roubou, e eu gosto de pessoas que têm certeza. Conceitua para mim o crime de roubo, por gentileza. O que é o roubo em si? O roubo em si É. é você tomar de uma pessoa Hum. o que. Posso usar o exemplo 157? Não, o artigo 157 ele tem outra qualificadora para roubo. Ó, tá tudo aqui. Vamos lá, quero que você entenda. Explica pra gente a origem do roubo, o termo roubo. Juridicamente, o que é que vai ser roubo?
É você tirar de uma pessoa uma coisa Uhum. que não é sua. É tipo isso. Certo. Eu te entendo É, e te respeito muito, mas vê só, aí você calma. quer que eu fale. Não, 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 vê só, calma. Vê só, roubar significa, o ato de roubar significa subtração por meio de violência ou grave ameaça, tá bom? Exato, seria violência ou grave ameaça. Quando você tem o 55, o 57, você tem o 121, cada um desses artigos no Código do Processo Penal vai ter uma função. Você falou que ele pegou alguma coisa de alguém. O que foi que o Lula. Mas se encaixa em roubo, não é não? Não, não, não se encaixa em roubo, não. Sabe por quê? O Lula foi denunciado em Não, nenhum dos pera aí, um crimes. 57 não se encaixa em roubo? Não, não, sim, sim. Mas aí que tá. O Lula foi denunciado em nenhum dos casos por roubo. Sabe por quê? Porque o roubo é quando eu Sim, subtraio. sim, sim, Entenda? ele O foi. roubo é quando. Por quais crimes ele foi denunciado? Você está me interrompendo, você sabe quais foram os crimes que ele foi denunciado. Ele foi denunciado por causa do sítio triplex. Esses são os dois Não, mais por causa do famosos. sítio, tudo bem, mas qual foi a tipificação penal do caso do roubo? Vamos tratar como roubo, vamos lá. Como assim? Pô, Vai ficar difícil debater, porque eu sou acadêmico do direito, eu sou estudante, sou professor, e você está dizendo aqui que e não tá, tem certeza do que ele roubou, mas não sabe como ele roubou, o que ele roubou e de que forma ele roubou, fica difícil. tá, pode perguntar. Vê só, se o Lula roubou, ou melhor, né, se ele foi indiciado pelo caso do sítio de Atibaia, qual foi o crime do sítio de Atibaia? Ele tava usando um sítio que não era dele. Então não foi tipo Certo. roubo, foi uma Ah, mentira, tá. entendeu? Dizer que era E amigo dele. mentira, e mentira é crime? É, Mentira é sim, crime? um presidente da república mentia, Não, não é não. não é? Não, você já Mas você não acha que é mentiu uma já? falta de ética? Isso. Mas ética é crime? Falta de ética é crime? Uai, no Bolsonaro foi encaixado como crime. É um crime de Não, responsabilidade. também não. Tá vendo? Você não sabe nem o que você tá falando, brother. Mentir sobre isso aí? Não, não, não. Não vê Sobre só. um sítio? Olha, o sítio de Atibaia pode ser colocado como ocultação de patrimônio não declarado. Só que o sítio de Atibaia, eu tô com as sentenças, inclusive aqui. O sítio de Atibaia, o caso foi arquivado por falta de provas. Ele foi arquivado, inclusive, em setembro de 2021. Ah, Não, você me pediu, eu estou lhe apresentando baseado nisso aqui. Não estou baseando da minha cabeça nem de achismos. É disso aqui. Vamos lá. Quando você fala que ele mentiu, por incrível que pareça, no próprio Código de Processo Penal tem uma coisa que é você acha interessante. que faltava mais Eu provas, não, Hugo? eu não acho, eu só falo aquilo que está no processo. A gente não é obrigado a achar. Se Então, eu achar, mas. eu acho que você é um cara Então, legal. mas o processo foi julgado por quem? O processo foi julgado por juízes da primeira instância, foi E quem remetido para a anulou? segunda. Quem Quem anulou? anulou foi o STF. Então, pronto, quem é que nomeou a maioria dos ministros do STF? Beleza, vamos discutir isso mesmo? Vamos, pode ser. Vamos lá. Quantos habeas corpus o advogado Cristiano Zanin impetrou, ele pediu para que o Lula fosse solto? Eu tenho o número aqui na minha tela. Quantos Dois. habeas corpus? Não, foram 58. Sabe quantos dias o Lula ficou preso? 581 dias, 582 para ser mais exato. Quer dizer, o advogado Cristiano Zanin, a cada 12 dias, ele entrava com pedido de habeas corpus. Se o Lula realmente tinha amigos naquela região, que era o STF, os amigos iam deixar que um amigo ficasse preso quase 2 anos. Sim, porque na época o Lula tava muito mal de população, De popularidade, de popularidade. eu vou te desmentir agora Tanto mais que o uma Haddad vez. perdeu a Não, eleição. não, Hoje, em desculpa. 2022, Não, apenas o desculpa, Lula foi desculpa. eleito. A maioria do Desculpa. PL foi eleito. Desculpa, Nicolas, você está falando uma grande mentira. O Lula tinha 68,4% de popularidade em agosto de 2021. Em agosto de 2021, sabe qual é a fonte? O Poder Data. O Lula tinha, na hora da prisão dele. Então. Isso aí foi uma Seu... pesquisa feita onde? Em todos os estados do Brasil? Não, não, se liga. Quando acontece uma pesquisa dessa, a metodologia eles medem praticamente nas capitais, como aconteceu com o Bolsonaro, para o Bolsonaro ganhar no segundo turno em 2018.
Eles medem nas capitais e medem nas cidades satélites. Lula tinha mais de 64% de popularidade. E Lula, mesmo na cadeia, e aqui quem está indicando é o poder... Isso não se mostrava Você... nas. Não se mostrou nas eleições de 2020. 2020, exato. Mas desculpa, você 2020, não... a maioria dos prefeitos foram eleitos eram de direita. Os vereadores também. Não. Peraí, você está confundindo as coisas. A gente começou falando do Lula, que você não conseguiu explicar o que era roubo, o que não era. Você tem convicções que você nem mesmo sabe quais são, mas são suas convicções. Eu respeito. Nessa aí. Né? Aí depois você fala que a popularidade do Lula não era essa, e o Lula praticamente hoje é o líder político vivo então, que mais... Você me deixa terminar uma frase. Fonte, eu me baseio nas eleições. Certo, mas aí que tá. As fontes que eu estou me baseando aqui, por exemplo, é o retrospecto. Sabe quem foi que conseguiu vencer por antagonizar? O PL. E sabe quantos do PL já estão votando em propostas de centro e centro-esquerda? 40% do PL. A fonte é o próprio Senado. Senado.org.leg. Então, né? Emenda. Não, mas e aí que tá. Então quer dizer que o seu argumento ele não se sustenta. Como assim não me sustenta? O povo votou no pessoal do PL, só que o povo não achava que esse pessoal do PL ia se vender. Desculpa, não. Então você discute em política de uma maneira muito genérica. Se o cara votou as emendas é porque se vendeu. Mas ele foi eleito porque ele era honesto. Então, ele era honesto e se vendeu? Não tem nexo isso. Não, o povo achava que a maioria do PL era honesta. Eu sabia que não, tanto que eu não votei em ninguém do PL. Então, como é que você pode hoje... Vamos lá, vamos voltar para o caso do Lula. Você não sabe quais são as origens dos processos. Você disse que o Lula foi solto porque praticamente o PT indicou a maioria dos ministros do STF. Mas lembrando que quem soltou o Lula... Foi uma das... Você não me deixa terminar uma frase. Foi um dos motivos. Posso terminar a frase? Pode. Vamos lá. Sabe quem soltou? O ministro que soltou o Lula, que deu voto de Minerva? Sei, foi um ministro indicado pelo Bolsonaro. O nome dele é Cássio Nunes Marques. Sabe qual foi a natureza do voto dele? A natureza do voto dele está aqui. Ó. A natureza do voto dele está aqui. Constituição Federal. Você pode me mostrar rapidinho essa votação mesmo? Que foi o Cássio Nunes que deu o voto de Minerva mesmo? Está aqui, voto do ministro Cássio Nunes Marques. Ó. Mostra aí, por favor. A audiência no STF. Não, audiência a gente não tem. A gente tem só o voto escrito. O voto escrito é em PDF do site do STF. O voto de escrito, mostra aí, por favor. Peraí, viu? Tá bom. Cássio Nunes Marques Lula PDF. Pronto, um minutinho só que estou abrindo aqui a tela. Pronto. Segunda turma julga parcialidade, STF, anulação das condenações. Pronto, tá aqui. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. STF confirma, tá aqui. STF confirma as anulações. Site do STF. Pode ter que estar de cabeça para baixo aqui para mim. Ah, tá. Aí ele coloca aqui. Ali ele coloca assim na Lava Jato. Por 8 votos a 3, o plenário rejeitou o recurso do PGR e julgou pela incompetência. Aí ele bota aqui os votos. O voto que poderia decidir era o voto da ação do inquérito 4130, que teve como juiz decididor o voto de... Aí ele coloca aqui, ministro Cássio Nunes Marques. E tem um caso interessante, se você pegar no UOL, o UOL mostra a cena em que, na hora do voto do André Mendonça, ele recebe uma ligação. E aí, quando ele recebe uma ligação e ele muda o semblante. Depois o Bolsonaro disse que ligou para pressionar. Quem está dando essa fonte não sou eu. Quem dá essa fonte é o UOL. Então, o próprio Bolsonaro pressionou os ministros do STF. Então, o UOL é de esquerda. Não, mas aí que tá. O UOL foi favorável ao Lula. Esse argumento de que uma empresa é de esquerda ou de direita. Eu posso dizer, então, que o SBT é de direita? Sim. Eu posso dizer, então, que a Globo é de direita? A Globo não é, mas o SBT é. Mas a Globo recebeu um incremento de mais de 25 milhões no último ano do governo Bolsonaro. Então ela deveria ser de direita a partir desse princípio. A Globo recebeu quanto? 25 milhões durante o governo Bolsonaro na reta final. A fonte está aqui.
O Lula dá 25 milhões por mês pra Globo. Bom, me dá a fonte, por favor. 4 milhões por dia. Eu vou ter que pegar a foto aqui no meu celular. Vai demorar. Peraí, 4 milhões por dia? Semana, dia. Não pra Globo, juntando todas as... Você acabou de dizer que era pra Globo, meu irmão. Então, a Globo tá dentro dessas empresas. Mas olha, pela reeleição, Bolsonaro aumenta as verbas em 75% para a Rede Globo. A matéria publicada também pelo UOL. Ele aumentou quanto? Em 2022. Ano da eleição. Só isso. Uma coisa, eu não votei no Bolsonaro. Aí diz aqui, o autor é o Harrison de Andrade. Aí ele coloca: logo de imediato, a Globo recebeu 75 milhões, o equivalente a 6,5 milhões gastos com publicidade e mais 11,4 milhões dotados para a Secretaria Especial de Comunicação. Desculpe, não são 20 milhões não, tá? 11 com 6 dá quanto? Dá 17, 18 milhões a Globo recebeu. 18 milhões. De 2003 a 2010 gastou 4,7 bilhões de verba para publicidade. Me dá a fonte, e desses por favor. 4,7, 588 foram para a Globo. 584. Mas me dá a fonte, por favor. Me dá a fonte. De onde é que você tirou essa? Terra, UOL. Peraí. Me dá a manchete para eu pesquisar, por gentileza. Pesquisa aí, ó. UOL, exclusivo. Aqui, ó. Eu vou abrir a câmera. Eu não consigo abrir a câmera. Consigo sim. Pera aí. UOL exclusivo. 4 bilhões. Governo Lula. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pera aí. Como é que vira a câmera aqui? Tem um botãozinho aqui, mas sua câmera não tá aberta não. Tá aqui, ó. Olha, a notícia que você pegou, ela também tá incorreta. Olha o que é que acontece. Só o governo Bolsonaro destinou à Globo o equivalente a 17 milhões. O governo Lula mostra destinou... aí a que você tá pra ver se é a mesma que a gente tá aqui. Tá aqui. De novo, todas elas saem do grupo UOL. Aqui tá abrindo, vai. Ó. Pronto. Aí ele coloca. Mas... Não, mas entenda, é porque eu tô apresentando as fontes. Todas elas aqui. Lê aí pra gente ver se é a mesma. A mesma coloca aqui, que há 2 dias, né? Que o Lula reconhece, foi publicado há 2 dias, que o Lula reconhece a questão das marcas através das gestões e que todos os ministérios, repito, todos os ministérios, secretarias e órgãos públicos ao longo dos 2 mandatos destinaram essa verba. Bolsonaro não teve 2 mandatos. Bolsonaro não teve ministérios colocando isso. Foi o que o Bolsonaro fez. Ele, presidente. O Lula gastou quanto? Calma. Não, até agora gastou quanto? Bolsonaro gastou até agora. Não chegou a gastar 1 bilhão. Foi quanto? Chegou a gastar 948 milhões. 3 anos, 9 meses. Gastou mais que o Lula. Pois é. Então, assim, quando você falou, por exemplo, que o Lula tinha roubado e aí não sabia o que tinha sido roubado, porque o crime de Atibaia, no caso, do sítio de Atibaia, ele não apareceu na relação do Lula da declaração de imposto de renda. Ele não foi condenado ainda por crime de roubo, entendeu? Mas não existe crime de roubo no caso do Lula. Porque ninguém teve o culhão de condenar ele ainda. Não, porque você não sabe sobre direito, a diferença é essa, porque o Lula não roubou nada. O roubo, praticamente, que você está falando aí, poderia ser apropriação indébita, poderia ser corrupção passiva se ele fosse agente público. Ele não era um agente público, por exemplo. Ex-presidente não tem prerrogativa. Então, ex-presidente não comete crime de corrupção passiva. Crime de corrupção passiva só é aquele que basicamente acontece quando um agente... O Lula foi cúmplice de roubo. Tá, então ele foi cúmplice de quem? Quem foi que roubou para ele ser o cúmplice? O PT? João Braga? Não, peraí. Peraí. O João Braga aparece em que processo do Lula como condenado e o Lula como cúmplice? Porque cúmplice já é uma tipificação penal. Então, ele ainda não teve nenhum processo. O Bolsonaro tem algum processo sobre roubo? Tem. De roubo não, mas ele tem um processo aqui. Então pronto, mas eu acho que ele roubou e você também, não é? Não, eu não acho não. Quem acha é a justiça. Eu não acho nada não. Então,
Quer ver o Se caso? basear na Não. justiça do Brasil é Então ruim, porque a desculpa, justiça meu amigo. brasileira é errada Eu achei que demais. você vinha, eu achei que você vinha com um pouco mais de robustez, porque assim, você fala de roubo, mas não consegue apresentar o roubo dentro da narrativa do Lula. Você fala de condenação, diz que não votou em Bolsonaro, mas defende Bolsonaro de maneira tácita. Me desculpe, não tem nem o que a gente Eu debater. defendi o Bolsonaro como eu critiquei ele ter gastado Você 900 defende. milhões Não, para você Globo. defende quando você diz o Bolsonaro foi criticado, mas não tem condenações. Quer dizer, eu Não, vou eu buscar agora perguntei aqui, para você. eu te respondo, condenações Bolsonaro. Ó, Bolsonaro é condenado, no caso dos quilombolas, ele é condenado por crimes contra a humanidade lá na Espanha, no Tribunal Permanente dos Povos, no TPP. Bolsonaro é crime, aqui, pronto, vou pegar no Extra Classe. No Extra Classe, que é um jornal praticamente disso. Aí diz, todos os crimes de Bolsonaro. Durante a pandemia ele foi indiciado por 9 crimes. Foi indiciado, que é isso? Foi apresentada a culpa dele na CPI. Aí depois a juíza, que é a Tamara Matos, ela coloca que o Bolsonaro, inclusive, foi condenado a pagar 40 mil à jornalista Patrícia Campos Melo, porque ele disse que a jornalista queria dar o furo. Então ela condenou e ganhou do Bolsonaro. O Uhum. outro cara que ganhou do Bolsonaro também aqui foi o presidente. Aquela jornalista lá que falou que a filha do Bolsonaro se veste igual uma puta não teve que pagar nada, né? Tá vendo como você defende? Não, eu sei. Isso agora eu Eu afirmo, foi uma joguei. defesa pra ele. Porque é meio hipócrita o Bolsonaro ter que Não, é porque eu pagar joguei uma lebre e e, eu e, joguei uma lebre e e você aquela caiu. jornalista não, ô ogro, Não, não é meio não é meio hipócrita. hipócrita. Não é meio hipócrita, porque olha só. A jornalista, ela foi condenada. Sabe quem entrou contra ela? A Michele Hum, Bolsonaro. Sabe quando foi que a jornalista teve que pagar? O equivalente a 44 mil reais. Sabe onde é que está a fonte? Tribunal de Brasília. Agora, a eu vou Patrícia pesquisar Campos, isso né? aqui agora. Me Pode dá botar. Jornalista sei. condenada. Por Michele Bolsonaro. Jornalista condenada por falar sobre Laura Bolsonaro. E aí a gente continua. Aqui. Por falar É, sobre. tem que peguei já. Aqui, em tweet, jornalista compara a filha de Bolsonaro a prostituta, tá na Jovem Pan News. E o resultado da ação foi, jornalista da Folha chama a pequena Laura Bolsonaro de, aí depois o resultado tá, deixa eu consultar aqui que tem que constar com a matrícula acadêmica, peraí. 40 não, foi condenada a pagar 18.600 e ela recorreu. E A ganhou? jornalista, não, até agora está transitando, mas foi condenada e ela recorreu. Então. Mas aí, condenada e recorreu. Bolsonaro não recorreu, por exemplo, no caso da facada do Adélio. Por que ele não recorreu? Que ele tem rabo preso. Tá? Então, assim, quando você fala, o Lula, o Bolsonaro, cara, eu não posso defender o Lula porque eu não tenho procuração para defendê-lo. Uhum. Eu só poderia defender alguém se eu tivesse procuração. Agora sim, durante o Ah, cara, processo. isso é um argumento muito baixo. Por quê? Diz pra mim. Eu não posso defender eles. Pode, pô, você é um cidadão, cara. Não, não, sabe por quê? Se eu fosse defender o Lula por defender o Lula, isso ia contra o fato de eu ser um cara que estudo muito. Agora o que eu tenho que defender, por exemplo, tá? Eu tenho que defender o caso do ex-presidente Lula, ou melhor, do ex-presidente Ó, Bolsonaro. aqui, ó, ela pagar 10 mil, entendeu? Então ela já saiu o resultado que ela recorreu. Pronto. Porque Vai assim, o que é que dizer que é acontece? isso. Uhum. Então, o que é que acontece? Eu queria que ela tivesse pago mais, que ninguém chama a criança disso, não. Então, o que é que acontece? No caso do Lula, o juiz que julgou o processo do Lula foi indicado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Isso qualquer Uhum. jurista, qualquer estudante de direito de primeiro período reconhece que é prática de conluio. Se você for olhar, o Deltan Dallagnol, que infelizmente ele vai ser julgado agora na quarta-feira, ele pode perder o mandato. E o Deltan Dallagnol é um doidinho de bairro, dá até pena dele. Ele não consegue falar um lé com cré. Então, assim, o É. Deltan Dallagnol pode perder o mandato, porque o Deltan Dallagnol diz o seguinte, tá? Vamos usar o abuso do poder econômico, sim, porque agora isso é uma guerra, abre aspas. E aí, saiu na Galãs Feios hoje, que o deputado Glauber Braga,
fez 3 perguntas ao Deltan, por exemplo. Ele comprou imóvel na minha casa. Galãs feios. Mas a fala que o Deltan, a fala do Deltan do Glauber Braga não está na Galãs feios. Está no Senado, está no Congresso. O que é que o Glauber fala? Ele pergunta se o Galãs feios só repercutiu. Ele pergunta se por que o Deltan Dallagnol comprou um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Pela regra, ele não podia comprar nem quando ele era procurador e nem tampouco quando ele era deputado, quando no primeiro ano como deputado. Ele comprou um apartamento e especulou sobre ele e aumentou o patrimônio. A lei diz que o Minha Casa Minha Vida, na região que o Deltan Dallagnol comprou o apartamento, é apartamento de até 70 mil reais. Ele comprou um apartamento de 70 e vendeu por 84 mil. Isso é especulação imobiliária para pessoa que não precisava de programa social. E aí o que é que vai acontecer? Ele comprou em 2017, não foi? Isso. Ele já era procurador. Ele não precisava de subsídio da Caixa. Um procurador não precisa de subsídio da Caixa para comprar um apartamento. Não, mas só colocando aqui, então, assim, nas sentenças, o STF anulou praticamente tudo e julgou a suspeição do Moro em agosto. Então, assim, pode botar aí compras de Dallagnol. O Dallagnol pagou 77 mil em um apartamento 104 do bloco 7 e 80 mil reais em outro do 302. Isso. E essa faixa de preço é o que fez ele cair. Por quê? Porque essa faixa de preço é pra galera que tem até 2 salários mínimos, salvo engano, no Minha Casa Minha Vida, cara. Tá sendo julgado hoje, né? Tá sendo julgado hoje, o que pode levar ele a perda do mandato. 2017, apenas hoje. Mas por quê? Você sabe quanto demora um processo para chegar na justiça? Então, por isso que eu falo que a justiça do Brasil é falha. Não, ela não é falha não, cara. Ela é lenta porque falta gente. Só isso. Sabe quanto custa um processo hoje para ele poder chegar na mesa do juiz quentinho para o juiz julgar? Ele custa 6 mil reais. A justiça brasileira movimenta 6 mil reais para que 6 mil para que ele chegue, né? São 6 mil reais para que ele chegue na mesa do juiz para ele julgar. Se a gente tivesse hoje mais juízes trabalhando, mais defensores públicos, mais escriturários, se tivessem fóruns itinerantes, se a gente não tivesse um juiz que quer julgar só 3 casos por semana, acontece isso aqui no Nordeste, acontece muito. A gente teria uma justiça que precisa atender, hoje a justiça precisa atender mais de 200 mil processos. São mais de 200 mil processos. O Lula, por exemplo, ele não tem alguma solução para melhorar? Tenho. Uhum. Primeiro que é você quebrar alguns benefícios de juiz e aumentar a produtividade. Segundo ponto é você descentralizar os fóruns e comarcas. Terceiro ponto é você fazer mais concursos para promotores públicos e para defensores públicos. O quarto é você naturalizar e aumentar os tribunais de pequenas causas, né, chamados justiças especiais, tribunais especiais. O quinto ponto é você colocar os núcleos das faculdades de direito a serviço do judiciário, como galera de quinto período já rodando processo, fazendo processo. Tu já levou algum desses projetos aí para algum deputado? Eu sou pré-candidato a vereador aqui na minha cidade, já fui candidato a vereador em 2020. Então, o vereador não tem o poder de aplicar esses aí. O vereador tem poder de aplicar isso na esfera municipal fazendo mutirões, por exemplo. Foi uma ideia minha fazer um mutirão com o TJ de Alagoas, na comarca de Maceió, especificamente sobre crimes que prezavam de um mutirão judiciário, e o TJ tinha todo o interesse. Porém, como eu não fui eleito, o projeto prezava de algum vereador que fosse o impositor, e não teve nenhum vereador para fazer essa imposição. Então o que é que acontece? O projeto ficou na mão do TJ, e o TJ não sabia se guiava pelo município, porque precisava de uma contrapartida. Qual era a contrapartida, né? Precisaria de ônibus, precisaria de grupamento da guarda municipal, separar uma via, que era a via que ia receber... Muito dinheiro, resumindo. Não era muito dinheiro não. 3 ônibus e 40 guardas municipais resolviam. 3 ônibus e 40 guardas municipais resolviam. Então o que é que está acontecendo? Hoje, o Lula não seria julgado em 2017, 2018. O Lula só seria julgado em 2027. Então por que a justiça foi tão rápida para ele?
Porque ele é presidente. Não, ele não era presidente, ele não era nada quando ele foi preso. Porque ele era ex-presidente. Não tem nenhuma categoria. Quando você sai do mandato, você perde a prerrogativa. Isso é constitucional. Então, mas aí foi por questão de ética, por questão de que ele era um cara muito famoso e etc, essas coisas. Mas aí que tá. Não, mas peraí, aí e que aí tá. passa na frente. Foi uma falha da justiça. Não passa na frente, sabe? Não passa na frente, sabe por quê? Porque o direito existe uma coisa chamada de distribuição eletrônica dos processos. Um processo que foi colocado ali. A maioria dos deputados e youtubers passam na frente de vários processos. Não, eles não passam na frente de vários processos. O Felipe Neto é um caso. Não é um caso. Ferreira é um caso. Também não é um caso. Eu te provo que não são. Ferreira e a Michelle aqui do TikTok foi um caso. Também não. Porque quando os crimes envolvem crimes contra a vida, crimes contra a honra, eles podem... A única pessoa que passou na frente foi o Lula. Você não deixa que eu conclua um argumento. Você não conhece sobre direito. Você não conhece sobre política. Você não conhece. Só a pergunta. É difícil. A única pessoa que passou na frente foi o Lula dos processos. Não, cara. Eu vou lhe dar outro caso também que passou na frente, bem rápido. Um médico chamado Roger Abdelmaci, que era o cara que estuprou, né, várias mulheres, passou na frente. Vou lhe dar um outro exemplo também de outro caso que passou na frente. Um jornalista chamado Pimenta Neves, que matou uma jornalista chamada Sandra Gomide, passou na frente. Vou lhe dar um outro caso também que passou na frente. O deputado e empreiteiro Sérgio Naia, né, que construiu um prédio que tinha areia da praia na composição e matou muita gente. Vou lhe dar um outro caso também que passou na frente. O ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, passou na frente. Mas no caso do Lula, na distribuição, ele seria julgado entre 2025 e 2027. Agora, claro, o que é que o procurador, o que é que o Ministério Público fez? Sabendo da idade avançada do suposto réu, sabendo da situação do réu, sabendo que o réu gozava inclusive de direitos políticos, podendo conseguir foro privilegiado por 4 ou 8 anos, que quando o Lula faz isso, foi o que aconteceu. O senhor Deltan Dallagnol, que representava o Ministério Público, pediu celeridade e agarrou-se nos processos. O processo passou na frente de um monte de outros. E aí, quando foi julgar, foi o que aconteceu. Mas aí que tá, vale as delações. Você chegou a ver quais foram as delações que foram anuladas? Olhe quantas delações foram anuladas, depois a gente conversa. Você chegou a ver qual foi a fala, praticamente ali, dos irmãos Batista, Wesley e Joesley Batista? Não, esse aí eu não vi, não. Pronto, os irmãos Wesley e Joesley Batista, e até a galera mesmo que estava falando sobre tudo isso, até o próprio Tacla Duran, que foi preso para não falar, porque o Tacla Duran vai entregar o Sérgio Moro, e o Tacla Duran é um advogado, filho de libaneses, se eu não estiver enganado, é um cara bem forte no direito. O próprio Tacla Duran disse: a Rosângela Moro, mulher do senador Moro... Foi anulada 8 sentenças. Qual é a fonte? UOL. Tá. Foi anulada quantas para você aí? Não, para mim não. Pega só o comprovante do Lula de inscrição nas eleições. O registro de candidatura. Você tem ele aí? Se você for no TSE, sai do TSE e botar registro de candidatura do Lula, ele só pode se candidatar se ele não tiver nenhum processo transitado e julgado. Então, mas ele passou da idade dele. Não, ele não foi transitado. Não é que ele passou da idade, não. Sim. Onde é que você viu isso? Era para ser julgado, foi julgado em Curitiba, mas aí foi passado aqui para Brasília. Quando passou de Brasília, ele passou da idade. Não, onde é que você viu isso? Cara, todas as fontes falavam, meu pai trabalha no Senado, teve isso, cara. Seu pai trabalha, seu pai é senador? Senador, ele já trabalhou muito tempo pro Lindbergh. Não, seu pai é senador? Não. Seu pai é técnico legislativo? Já foi, não é mais. Seu pai é técnico legislativo, então. Mesmo seu pai sendo técnico legislativo, seu pai não tem acesso a esse processo. Esse processo está no judiciário, não está no executivo. Mas tá amigo deles do judiciário. Não. Eu só falo com o que eu tenho prova, tá aqui. Teoria da nulidade processual do caso Lula. Isso aqui virou um estudo de caso da Faculdade de Direito. Tá aqui. O que é que diz a teoria da nulidade processual? Essa aqui é a revista de processo. Revista de processo. Ela está inclusive em alemão e em português. Aí ela fala procedimento e fala da causalidade.
É revista porque, na casa das faculdades de Direito, elas abrem revistas acadêmicas. Aí diz, o que é que Uhum. acontece? Nessa discussão aqui, o juiz Sérgio Fernando Moro, quando era professor da Uningá, da Universidade do Norte do Paraná, ele escreveu que a nulidade pode ser nulidade total, pode ser nulidade parcial. No caso do Lula, como foram anulados os processos decorrentes também se anulam. O que é que acontece? Todo e qualquer brasileiro, de acordo com o Código do Processo Penal, pode Não, não oferecer. foi anulado. Então me diz onde é Foi que tá rodando esse tramitado processo? para ser julgado aqui em Brasília. E aí Não depois que estão. ele Peraí. passou da idade, anulou. Não. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui com a decisão. Olha, Como é que ô, você. Bruno, me desculpa, mas nessa questão eu não vou Mas, mudar a ó, minha opinião sobre não, essa questão da idade. eu não quero que você mude a sua opinião, porque a realidade tá aqui. Eu queria só que você. Eu só quero que você Eu me diga vejo, onde é que você. mas não vai mudar a minha Não, opinião. eu Questão sei, dessa eu não quero coisa. mudar a sua opinião. Eu só quero que você me diga qual foi a fonte documental e abre aí a tela e mostra pra gente. Que eu tô mostrando todas as minhas. É injusto eu mostrar todas as minhas fontes, eu mostrar onde é que eu fui ler, onde é que eu fui pesquisar, falar inclusive disso. Você diz, não, os meios vincularam. A Jovem Pan, por exemplo, está sendo processada agora pelo próprio presidente Lula porque a Jovem Pan criou o termo descondenado. Eu desafio você agora a observar dentro desse código aqui, onde é que tem a palavra descondenado. Aqui. Se você encontrar, a gente muda o assunto na hora. Onde é que tem o termo descondenado no direito? Eu adoraria te ouvir, cara, com o maior prazer. Não, Elton, ó, o termo descondenado Peraí, aparece. eu vou pegar a fonte aqui, vai demorar só um pouquinho, tá bom? O termo descondenado aqui, não. Aqui, ó, literatura jurídica. Vademecum, qual o código que aparece? Vademecum tem mais de 14 códigos. Origem Descondenado tem. é uma abreviação da palavra, é uma gíria. Não é a abreviação nem a gíria. Descondenado é um neologismo criado pelo jornalista Adrilho Jorge, da Jovem Pan, para dizer que alguém tinha sido absolvido. Se um Ah, ele que processo é criou essa palavra, não existia antes essa palavra. Não, é um neologismo. Por exemplo, existem neologismos que são enfatizados, existem neologismos que são criados. Ele enfatizou isso na Jovem Pan quando ele fez o descondenado. A Zoe Martins continuou. Mas se a gente for pegar agora a teoria da nulidade processual, for pegar o voto do Nunes Marques, for pegar a suspeição de Moro, quando um juiz é suspeito, todas as decisões dele, leia-se oitiva, coleta de provas e fase de embargos, são anulados. Isso a gente aprende em direito, em processo penal. Processo penal a gente aprende isso. Lei de execuções penais a gente faz o seguinte: se o apenado estava cumprindo pena, a pena extingue-se na hora de que as decisões do juiz é consideradas nulas ou passivas de nulidade. Foi isso que soltou o Lula. Quem soltou o Lula foi o próprio Sérgio Moro, não foi ninguém não. Se o Moro tivesse aceito a denúncia no Então, tempo certo. então, eu também acho errado ele ser Não, julgado em mas o coletiva. chato, mas o chato é que eu estou lhe apresentando todas as Aí o peças. STF decidiu no dia 23 de março que o juiz Sérgio Moro era imparcial. Exato. E aí ele deveria ser julgado aqui em Brasília. Onde é que está isso no Código Penal? Me diga agora que eu pego agora. Onde é que tem isso no Código Penal que a gente vê agora? Que o quê? Que ele deveria sair de um lugar e ser Sim, julgado em sim, outro? sim, sim. Eu não sei, mas o STF decidiu isso. Não, o STF não decidiu isso. Tá aqui, Eu estou com a Correio Brasiliense, a fonte. O UOL o Correio também. Brasiliense, ele é de extrema direita, né? Vale lembrar. Tá aqui, ó, decisão do O UOL STF. também tem aqui a fonte do UOL também. Ele diz que tornam nulas todas as bases do processo envolvendo o paciente Luiz Inácio Lula da Silva, devendo ser remetidos à extinção processual e remessa aos arquivos do STF. Vale frisar também que o paciente deve ainda, se porventura sentir-se ofendido, representar contra a União. Lula nunca entrou contra a União porque a prisão foi considerada irregular. E ainda diz: deverá também o seu representante, o advogado Cristiano Zanin, ingressar com Olha pedido. aqui, 8 votos a 3 8 a 3. confirmou. Mas aí Então, foi 8 a 3 8 a para quem? Para 3 o Lula ficar preso ou para ele ficar solto? para anular a condenação. Isso aqui no site do Ah, tá. E STF. quando, mas quando Então, eu lhe assim, mostrei, não teve eu lhe mostrei voto de isso. Minerva do ministro sobre Teve voto de anulação. Minerva do ministro, sabe por quê? Porque se o ministro Para votasse soltar. contra, seria 8
7-4. O ministro tinha o peso de fazer isso. O ministro disse o seguinte: voto do ministro Cássio Nunes Marques. Ele votou baseado no artigo 5º, inciso 52, que é a presunção de inocência. Ele votou pela presunção de inocência. Ou seja, o próprio Cássio Nunes Marques... Ele é um cara ligado ao PT. O Cássio Nunes Marques... Já, ele escreveu um livro sobre elogiando o cara do PT. Não, foi o Dias Toffoli isso, cara. Por favor, foi o Dias Toffoli, não foi o Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes também. Qual foi o livro que o Cássio Nunes Marques escreve sobre o PT? Eu fiquei curioso agora. Eu não lembro agora, mas ele escreveu elogiando o cara, tá ligado que sempre que eu te pergunto uma coisa... Não, sempre que eu te pergunto uma coisa, você não lembra, você não viu, você não tem o documento oficial, você tem o Correio Brasiliense, fica difícil ter um debate assim. Eu mostrei aqui o Correio Brasiliense e o UOL também. Tem eu tô com a minha tela aberta, mas a sua tela em momento algum abriu para fazer isso. E eu tô mostrando a você as decisões. Eu tentei abrir e virar o... seu pai trabalhou no Senado, você pode ter um telefone bom. Ó, eu tenho aqui, ó, decisão aberta. Aqui. Não, tá tudo de cabeça para baixo, cara. Mas não faz mal, eu digo a você onde é que tá. É praticamente em STF, processo da ação penal final 7.000, com a publicação no dia 26 de setembro de 2021. Pronto, tá aí. Eu posso lhe colocar de novo. Não tá de cabeça para baixo, então você tá me vendo de cabeça para baixo também agora? Não, você não, mas até pro pessoal aqui, eu acho que da rolagem aparece de cabeça para baixo quando vai ler. Gente, aparece de cabeça para baixo, observa aí. Pega uma letra maior ali em cima. Não, aparece a cabeça para baixo, gente. Eu só quero mostrar que eu tô falando isso aqui. Por favor, está normal, tá vendo? Obrigado. Então, Nicolas, me desculpe. Outra coisa, isso aqui não foi escrito pelo Correio Brasiliense, isso aqui foi escrito por juristas. E aí? Isso aqui tá errado também, artigo 5º, inciso 52 e 57, presunção de inocência. Foi o que o Cássio Nunes Marques usou. Foi o que ele usou. Uhum. Tá aqui. Então, assim, eu vejo, você tem muito mais hoje. Fazer uma pergunta. Não, calma, que eu já vi que você pediu para debater, mas você não consegue ter um debate. Você tem muita. Então eu saio aqui, então. Não, você tem muita raiva do PT. Eu entendo, eu gosto pra caralho disso. Beleza, você tem muita raiva do PT, é um problema que não é meu. Cada um sabe o coração que tem e o que quer levar nele. Tenho raiva do PT. O PT agora eleito tá só me beneficiando mais e mais. Eu ganho muito mais com o PT eleito. Desculpa, então por que você fala tanta abobrinha? Só pra eu entender. Porque eu acho que eu não deveria pensar em mim, eu penso nos outros. Não, entendeu? Você acha, não. Você diz o seguinte, eu tenho certeza o Lula... Eu penso nos outros. E o Lula não faz bem pros outros, faz bem pros ricos, bancários. Ele faz bem pros bancários. No governo Lula, quem teve recorde foi... Os bancos? Foi os bancos que teve governo. Então, o que é a Goldman Sachs? Por que a Goldman Sachs bateu palma para Bolsonaro também? Por causa que teve um aumento grande também. Por que o Luciano Hang, que disse que nunca pegou dinheiro nos governos do PT, foi desmentido na CPI pegando vários empréstimos do BNDES? Como assim? Peraí, volta aí. O Luciano Hang... Ele disse que nunca tinha pego dinheiro estatal e foi desmentido durante os governos, durante a CPMI. Foi provado que ele pegou dinheiro do BNDES. Calma aí. Você pode procurar. Luciano Hang, que agora tá com a esquerda, né? Ele tá com a esquerda agora? De onde você tirou isso, menino? Tem um vídeo dele apoiando a esquerda. Meu Deus do céu, você tira cada ideia que eu não sei de onde é que você tira essas coisas. Luciano Hang recebeu 55 empréstimos, não é? 57 entre 1993 e 2014. Ele pegou dinheiro do BNDES. Na minha fonte aqui tá 55 empréstimos. A minha fonte é o próprio BNDES. Tá aqui. Ó. Tá aqui.
Uhum. E aí? Oxe, eu fico vendo, não entendi. Ele tá Não, na esquerda. então, tanto o Lula quanto o Bolsonaro ruim. Quem é bom então? Porque, pelo que eu vi, você Quem não é conhece o bom? processo. Ah, Um candidato? sim, Ciro vamos lá. Gomes. Acho o Ciro Gomes um cara legal, sim. Acho legal. Ele só tem que aprender a ficar no Brasil quando perde a eleição. Exato. Eu sou um ex-pedetista. Sabe por que eu saí do PDT? Porque o PDT decidiu dizer amém para uma ala bolsonarista aqui no Nordeste. Então, Tá assim, bom. Então, eu falei. O cara, Ciro Gomes. você disse, não vai mudar a minha cabeça, mas aí, eu não preciso mudar a sua cabeça, tenho muito respeito por você, não acho que é necessário Uhum. ficar brigando sobre isso. Mas, assim, para que haja uma equidade, para que haja uma paridade, a gente tem que saber sobre o que a gente está debatendo. Porque, por exemplo, você diz, o Lula para mim é um Era robô. pra. A primeira pauta era sobre a PL. Aí agora a gente tá Você leu debatendo a PL, você leu a PL. sobre a julgação do Lula. A julgação. Eita porra. Eu tenho que falar como? Na palavra do direito, tudo Mas certinho. o que é julgação, filho? Você é filho do técnico Condenação, do condenação, Senado. Você é filho de um condenação. técnico do Senado e usou o termo julgação. Desculpa, cara. Pra mim é pesado. Agora foi doído agora. É porque a gente tá numa live do TikTok, entendeu? Não, mas você pode estar até no corredor de execução. Você é obrigado a falar português corretamente. Se você aprendeu Ah, corretamente, você é obrigado a falar corretamente. você sabe quanto tempo que demora para aprender português corretamente? Eu sei que aprende-se o básico para não falar julgação de era julgamento. Tá bom. Mas julgação, você não aceita ter falado. Não, não é que eu aceite, é porque você acabou de dizer. O governo do PT me beneficia. O meu pai é Me técnico do beneficia. Senado. E você não Sim. consegue conjugar o português corretamente, cara? Aí você me quebra. Beleza, meu pai não tem nada a ver comigo. Eu só citei aqui. Não, mas aí que tá. Eu suponho que ele tenha lhe dado proporcionado uma boa educação. Você não sabe da minha vida, talvez? Não, eu acabei de dizer, eu suponho. Tá vendo que você não ouve? Ah, Você tá vai bom, logo. tá bom. Eu suponho. Tá, Ó, vem vamos uma parar de pergunta, falar né? do português. Vamos. Não, eu vou encerrar a live por aqui, porque para mim já deu. Fizeram a Tá pergunta bom. assim: o que você acha da palavra todes? Eu acho que você não pode falar muito porque você fala julgação, então você não pode falar nada sobre pronome neutro. Uhum. Ai, ai. Certo, meu querido, muito obrigado. E assim, eu Obrigado. achei que pudesse ter vindo alguma coisa mais legal, mas infelizmente não veio. Eu agradeço, mas Outra não veio. pauta, entendeu? Não Mas qual a sendo pauta? julgação Porque. do Lula. Não, você que Não, escolhe, você que é o dono da live. não, porque assim, se eu vou falar Porque da uma PL. pauta, rapidinho eu te falar, uma pauta sobre o Lula, eu tô fechado. Eu não vou me abrir pra você e ver você. Eu disse isso antes de começar o debate. Mas eu não tô lhe convencendo, eu tô lhe apresentando as provas, eu não tô lhe convencendo. Então, e aí o que eu disse a você? Não vou aceitar, não vou ver, estou fechado sobre isso. Então, assim, o primeiro passo é: quando o homem nega o conhecimento de alguma coisa, é sinal de que ele não está disposto a aprender. Eu, por exemplo, aprendi com você umas coisas. Uma delas é: tenha simplicidade e suavidade ao caminhar. Eu não preciso chegar muitas vezes aqui empurrando muitas coisas. Já você chegou dizendo: eu não vou fazer nada disso. Quando eu for colocar todas as formas que eu imagino, você sempre sai dizendo: mas isso, você citou o seu pai por trabalhar no Senado. Para mim, só interessaria se seu pai fosse presidente do Senado. Mas como ele não fez nada disso, eu peguei esse argumento para bater cada vez mais que eu pude em cima desse argumento. Se nós fôssemos falar aqui da PL 2630, que eu tenho certeza que, baseado ao dado dos fatos, você não deve Hum. ter lido, a discussão Uhum. seria outra. Você não leu a PL. Quantas páginas? Você sabe quantas páginas tem a PL? Ela tem 12 na primeira versão, 14 na segunda e tem 1.500 páginas divididas em 10 grupos de 15 pessoas, chamados de GTs. Eu li as 12 páginas. Quantos artigos ela tem? 31. 31 artigos, certeza?
Nas 12 primeiras páginas, sim. Certo. O que é que fala dessa base dos 31 artigos? Você leu, né? O que é que ela fala desses 31 artigos? Mas cita Ah, tem um 30? artigo aí? Você quer que eu dê uma Não, resumida? não. Você pode me falar. Ela fala praticamente da responsabilidade dos provedores. Não. Ela não fala da responsabilidade dos provedores. E o que é que diz o artigo Que 6º? os provedores, vamos supor, Instagram, TikTok, serão responsáveis se Isso. bloquear uma conta. Não, você disse que leu, então o que é que os provedores dizem em relação a isso? Que os provedores não serão responsáveis Ela diz sobre isso isso. diretamente? Pelo que eu li, sim. Ela Agora, diz se eu li isso? errado. Uhum. Ah, você já está dizendo. Eu tenho certeza que você não leu, sabe por quê? Vamos lá. Eu vou abrir ela agora com você. Abre aí. Eu vou abrir. Ela tem quantos artigos? 31. 31. Ela tem quantas páginas? 12. PL 2630 em PDF completa. Vamos abrir agora. Vamos lá. Você disse que ela não falava diretamente sobre isso. E o que é que você leu dessa PL? O que é que você entendeu dela? Eu entendi que é uma PL que tá desde 2020, que vai ser Ah, para regulamentar as redes sociais contra a disseminação ah. de ódio, fake news, compartilhamento. O que mais foi impactado é o atentado nas escolas, né? Quem disse isso foi Ela, fa o... ela fala de atentados nas escolas. Não, o Orlando Silva disse Peraí. De quem é o autor da PL? que um dos maiores motivos para essa lei ser implementada é o atentado nas escolas, para proteger Ó, as vê só, crianças. rapidinho. Porque Você no falou da questão. Discord estava tendo que ia ter, estavam Olha, só ensinando. só, tá vendo? Tá vendo como você não leu? Artigo 6º. Eu falei porque eu li isso aqui antes de começar a live. Os provedores de aplicação que tratam esta lei devem tornar públicos seus sítios eletrônicos. O que é o sítio? É o site onde está situado. Em português, com dados atualizados e contexto. O número de páginas, postagens e curtidas no item 1 deverá se levar em consideração a motivação, localização, metodologia e detecção da irregularidade. Ele ainda fala da responsabilidade civil através da lei complementar. O artigo 7º complementa o artigo 6º e o artigo 8º complementa os dois artigos anteriores na seção, quando ele fala das medidas contra a desinformação do artigo 9. Você leu mesmo essa PL? Aqui, ó, artigo 6. Provedores de aplicação que tratam essa lei devem tornar público em seus sítios eletrônicos. Certo, mas aí que tá. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem for bloqueado terá que mostrar um motivo e etc. Não, nada disso. Ela fala dos provedores, ela não fala do usuário. Isso já está previsto na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá. Então, o que diz é que os provedores serão responsáveis pela bloqueação de alguma conta e etc. Ai, pela bloqueação não, cara, pelo Ah, pelo amor bloqueio. de Deus. Pelo bloqueio, tudo bem. Meu lindo, meu lindo, por favor, eu vou me despedir. Queria agradecer demais. Forte abraço, Tudo cara. bem. Fica bem. Não, eu já sei que ele vai dizer que não aguentei, que ele me refutou, que ele me refutou também. Pelo amor de Deus, gente, me perdoe. Eu achei que seria uma coisa pelo menos com um nível mais elevado, meus lindos, mas não deu. Foi mal. Eu tentei pra caramba. Julgação e bloqueação.
Deu pra mim, deu. Pra mim, não, eu tive que pedir desculpas aqui. Mas não, gente, pra mim deu. Meu omeprazol já tem que estar guardado já pro meu estômago, pro meu intestino. Não tem como, gente. Ele é um amor de pessoa, ele não é ruim, não. Ele é um amor de pessoa, mas não tem como não, galera. Eu peço desculpas de coração, mas como é que uma pessoa dessa vai discutir se não sabe nem o que está falando, se nem dominar o português direito? Né? E é sempre isso, é sempre a fábula do herói. Que o pai tem um bom emprego, que trabalha num bom lugar, mas eu realmente. Não, eu volto a dizer, tá? Peço desculpas mais uma vez aqui, mas até pra mim que não tem como eu tirar onda do mano, não, velho. Se você ficou chateado aí, não foi minha intenção. Desculpa, mas pra esse ogrinho que vos fala aqui, fica muito difícil digerir algumas coisas. Tá bom? Erros de português eu tento ao máximo não cometê-los, mas, né, quando eu tô num debate, pô, velho, se fosse mais cedo, se eu não tivesse passado pelo atilho, eu ia descascar o moleque, mas não rola não. Eu ia descascar o moleque, mas não ia rolar não. O moleque não merecia não esse caô não. Né? E é aquela coisa, eu cito o processo, eu cito a Constituição, eu cito o artigo, eu cito o inciso, e a resposta que a gente obtém é: mas eu vi, mas eu já estou fechado em relação a isso, né? Então não dá. Eu peço desculpas mais uma vez que o rapaz se sentiu ofendido, mas porra, chega, deu uma queimação agora, né? E vocês são demais. Pense na live, pense na live que o bloqueamento, né? Pense na live que eu gosto de fazer essas lives da noite assim. Não, tudo bem, Nicolas. Não leva pro coração, não, cara. É só zoeira aqui, relaxa. Você é um mano, gente boa. Só não sabe o que é que o Lula fez efetivamente, não sabe sobre direito, não sabe sobre política e não sabe muita coisa, mas faz parte, velho. Relaxa, não vai levar pro coração, não, brother. Ah, essa dúvida até meu aparelho agora, porra. Mas, Nicolas, você é sangue bom, cara. Né? Você deve ser esses fãs do Kim Kataguiri, do MBL, mas não segue isso não, velho. Tá bom? Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, porque eu não tenho mais forças. Vai fazer 1 hora que eu tô nessa live. É 1 hora, família? 1 hora que eu tô nessa live. Ou seja, hoje. E obrigado aí quem mandou presente, obrigado a quem foi lá no Pix também, que tá no link do canal, obrigado a quem ajudou a live a crescer. Foi muito confortável. Não sei se eu consigo fazer lives desse jeito. Quem fez corte, por favor, só cita meu arroba ogrowebtv, para que a gente possa ser notificado aí, tá bom? Beijo a todos. Vamos chegar a 5K? Vamos chegar a 5K então, para a gente poder encerrar. E obrigado a todo mundo mesmo. Vocês fazem a live ser muito mais legal, sem zoeira, claro, respeitando todo mundo aí, cada um dos que estão falando. Vamos chegar a 5K para a gente encerrar com chave de ouro. 4,9, 4,9. 5K, gente. Obrigado. Metas das lives hoje batidas aí, mas a melhor meta é levar. Nicolas, obrigado também, né? Agradecendo aí a todo mundo. E a meta é levar um pouco mais de informação para vocês. Beijo do ogro e tchau, tchau.